Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula 5, a quinta aula do Instituto Bíblico Digital. Bom, você já deve se lembrar que nós falamos aí nas aulas passadas sobre alguns assuntos, falamos sobre panorama bíblico, sobre bibliologia, falamos também sobre começamos a falar sobre doutrina da salvação. Na semana passada, então, nós começamos falando, mostrando como é a realidade do ser humano, como está o planeta uma vez que a humanidade caiu lá no jardim, né? Nós dissemos na aula passada que o ser humano precisa de salvação justamente porque a humanidade caiu em pecado, né? Lá no Éden a humanidade decidiu ouvir a Satanás, caiu em pecado, e o que essa queda significou para a humanidade é o que nós comentamos na aula passada. Nessa aula nós já vamos começar então a ver como Deus está salvando a humanidade. Nós vamos começar a ver como acontece essa salvação, né? Nós dizemos, a sua alma precisa de salvação, você precisa ser salvo. Jesus veio para que nós sejamos salvos. Tudo bem, mas como é esse processo? Como isso acontece? Nós vimos que a salvação ela tem vários aspectos que a permeiam. Vimos aí, por exemplo, que a salvação traz nesse pacote enorme, né, a regeneração, a adoção, também está envolvido nisso fé, arrependimento, a conversão, né, dos caminhos do homem. Então, existe um enorme pacote mesmo de assuntos aí que nós vamos tratar que falam a respeito de salvação, né? Bom, e nessa aula de hoje nós vamos tratar da regeneração. A regeneração, né, é aí talvez a primeira coisa, uma das primeiras coisas que acontecem no momento em que uma pessoa é salva, né? Na verdade, tem duas afirmações aqui que eu preciso deixar bem claro. A primeira é: quando estamos falando de salvação e seus diversos subtemas aí, regeneração, adoção, fé, conversão, uma coisa que nós vamos notar é que esses temas, que são subtemas da salvação, ou seja, a própria salvação, isso está tudo interrelacionado com os outros temas, as outras doutrinas da Bíblia. Então, por exemplo, estaremos falando de evangelização, então nós estaremos tratando da doutrina da salvação, e vai estar envolvido aí a doutrina do homem, estará envolvido a doutrina do pecado, então todas as vezes que eu estou conversando sobre uma determinada doutrina, vez ou outra eu vou tocar em assuntos que fazem parte de outras doutrinas, né? Outro conjunto de ensinamentos. Mas isso é porque a Bíblia é um livro muito coeso. Então, esse modelo de aula que nós estamos dando aqui nada mais é que um recorte. É preciso sempre ter isso na memória, que este é um recorte, tá? A segunda coisa que você precisa entender sobre esse modelo de aula é que você precisa, sempre que possível, compreender o máximo possível de uma aula para você passar para a próxima. Se, por exemplo, ficou alguma dúvida sobre a aula anterior, visite a aula anterior, porque você precisará desse conhecimento para entender plenamente o que nós estamos passando na aula seguinte. Tudo bem? Então, vamos começar já com o tema da regeneração. Então, vamos lá. Na aula anterior, como eu já disse, né, nós vimos então o que é soteriologia, doutrina da salvação, e vimos por que precisamos de salvação, né? E aí eu vou só recapitular bem rapidamente aqui com você que nós precisamos de salvação porque a humanidade caiu. E aí essa queda da humanidade nos lançou numa realidade muito complexa, muito terrível, catastrófica e imortal, né, literalmente. Então vamos ver
Isso aqui nós vimos na aula passada, vamos só rapidamente repetir aqui. Então, a realidade da queda humana, ela nos lançou num contexto onde nós nos tornamos participantes da rebelião que Lúcifer propôs contra Deus. Então, Lúcifer era um anjo de luz, um anjo criado por Deus, e ele estava em estado de adoração, e em determinado momento aconteceu um processo lá, a gente não vai entrar a fundo nisso, mas Satanás se rebelou, levou grande parte dos anjos que haviam no céu em estado de adoração, ele conseguiu levar para sua causa de rebelião, e por fim ele agora está em estado eterno de rebelião contra Deus, não há mais arrependimento para o adversário, mas quando a humanidade peca, ela vai para esse estado de rebelião juntamente com Satanás. Tá? Para a humanidade ainda há esperança, né? É disso justamente que nós estamos tratando, mas o fato é que agora a humanidade uniu-se mesmo, uniu-se a Satanás nesse estado de rebelião. Portanto, a humanidade rompe com Deus no jardim, e rompendo com Deus, a humanidade rompe com a própria humanidade, né? O ser humano rompe com a própria humanidade. Como assim ele rompe? Primeiramente, consigo, porque ele já não tem mais a referência de si, não consegue encontrar, ele perdeu a Deus, né? Perdeu o relacionamento com Deus, e perdendo o relacionamento com Deus, perdeu a referência de Deus, perdeu a referência de si mesmo, porque ele foi criado à imagem e semelhança de quem? De Deus. Agora já não sabe mais de onde ele veio, com quem ele parece, o que significa isso, essa humanidade, tá? Então, o ser humano perdeu-se de si mesmo. Também perdeu-se do próximo. O ser humano já não conhece mais o próximo, já tem medo do próximo, uma vez que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, agora que eles caíram em pecado, já não conhecem mais um ao outro. Eles precisam se proteger, eles colocam uma vestimenta porque já não conseguem mais expor-se plenamente ao outro. Tá? A humanidade perde esse relacionamento interpessoal. Também nós morremos, o nosso espírito está morto. Uma vez que o homem peca, o espírito morre. Né? E o espírito é a parte, vamos dizer assim, é a parte do homem que tornava possível à humanidade o relacionamento com Deus, porque Deus é espírito. Quando Deus sopra vida no homem, o homem se torna alma vivente, tornou-se alma vivente por quê? Porque o espírito nasceu no homem. Agora o homem é corpo, ele é espírito, e porque o homem é corpo e é espírito, ele também tem uma alma, porque a alma é essa faculdade do homem que os animais não têm essa alma como o ser humano, mas então a alma ela é essa intersecção entre o espírito e o corpo, né? A alma é a nossa cognição, alguém já disse, é a sede dos sentimentos e desejos. Então a alma, ela é o que deveria traduzir o nosso espírito para que o nosso corpo fosse a manifestação daquilo que o nosso espírito é. E o nosso espírito, uma vez que o homem foi criado lá no jardim, o nosso espírito é perfeito, está plenamente de acordo com a vontade de Deus, e é o nosso espírito que se relaciona com o Espírito de Deus. Tá? Agora, quando o homem peca, o espírito do homem morre, agora a alma que antes manifestava esse espírito, ela traduzia o espírito para que o espírito fosse manifestado pelo corpo, agora a alma e o corpo dos seres humanos vão manifestar o quê? Uma vez que o espírito está morto. Justamente agora a humanidade vai representar a morte.
Ela vai a alma vai traduzir morte. Por isso, essas diversas manifestações da morte pecaminosa, da morte em pecado, do estado de pecado e de morte, né? Por isso que todos os seres humanos manifestam todas essas diversas manifestações da morte. Então aconteceu essa morte, né? A morte no espírito e eventualmente também a morte do corpo, porque o homem é pó e ao pó retornará. E nós perdemos o direito à árvore da vida, né? Isso também é muito forte. O homem foi expulso do jardim para que não comesse da árvore da vida. Esse direito só vai ser restaurado lá no fim, quando todos nós estivermos reunidos novamente, toda a igreja já tiver ressuscitado, já tiver se cumprido todas as profecias, e aí lá no fim dessa história da salvação, mas o começo da eternidade de fato, é quando nós ganharemos novamente o direito de comermos da árvore da vida, né? Nós os que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Isso está em Apocalipse 22, nós lemos na aula passada. Então todo esse estado complexo de morte que a humanidade entrou, agora nós vamos entrar no processo de retorno da humanidade para o relacionamento com a Trindade, né? Tudo isso aqui representou uma quebra, um rompimento no relacionamento com a Trindade, e a salvação é esse processo pelo qual a humanidade está trazendo o ser humano de novo para o relacionamento consigo. Tudo bem? E você vai perceber no decorrer dessas aulas que esse novo estado de salvação, ele não é como se o ser humano, nós estivéssemos voltando a ser o que a humanidade foi antes do pecado lá no Éden. Não, é algo a mais, é um estado de vida mais profundo, mais íntimo de Deus, porque naquele tempo a humanidade estava com Deus, né? Lá no Jardim do Éden, Deus estava com o ser humano, e agora, após Jesus Cristo, após a ressurreição do Cristo, após essa obra do Cristo, a Trindade vem morar no ser humano, naquele que creu no Cristo. Então é um estado mais profundo, mas isso vai se tornar mais claro no decorrer dessas aulas. E agora, vamos então partir para a regeneração. A regeneração. Do que nós vamos tratar a respeito de regeneração nessa aula? Nós vamos ver aqui o que é regeneração, né? Já matando a charada aqui, regeneração é novo nascimento, né? É literalmente ser gerado de novo. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar como acontece essa regeneração. O homem nasce de novo quando crê em Cristo, né? Tá, mas como isso acontece? Como se dá esse processo? Vamos também tocar um pouquinho, só para a gente ter esse viés comparativo. Esse viés comparativo vai ajudar a gente a entender melhor o que é esse processo do novo nascimento. Então vamos relembrar um pouco como nós éramos antes de sermos regenerados, antes do ser humano nascer de novo, como ele é, qual é a sua vivência, qual é a sua experiência. E agora, uma vez regenerados, e agora, né? Fui regenerado, eu criei em Cristo, e agora? O que acontece comigo? Né? E os sinais de que alguém é regenerado, os sinais de que alguém nasceu de novo. Então vamos ver isso agora. Vamos começar então tratando do que é a regeneração. Vamos já abrir a Bíblia aí. Eu espero que para todas as aulas você traga a sua Bíblia, né? Traga a sua Bíblia, porque aí a gente faz esse exercício de leitura na aula, né? E uma coisa muito importante que você pode fazer depois também, muito legal, é revisite os textos da aula que nós estamos fazendo aqui e leia o contexto de cada um desses versículos ou grupo de versículos que nós estamos lendo
Leia 2 capítulos antes, 2 capítulos depois, isso vai enriquecer muito a sua compreensão do que nós estamos falando aqui, e também isso é útil para que você confira na palavra se o que nós estamos falando aqui é correto, é isso mesmo que está na palavra. Então você pode conferir e deve sempre conferir, não só nessa aula, mas sobre tudo que você ouve. Vamos abrir já em 2 Coríntios 5,17 para começarmos a descobrir o que é a regeneração. 2 Coríntios 5,17. Esse é um dos versículos talvez mais conhecidos da Bíblia e nem sempre a gente para pensar na profundidade desse versículo. Veja bem, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha que extraordinário que é esse versículo. Primeiramente, ele está dizendo se alguém está em Cristo, né? Para que alguém esteja em Cristo, claro, é preciso crer no Evangelho, né? Essa parte de como alguém passa a estar em Cristo, nós vamos ver daqui a pouco, mas o fato é que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então a regeneração é isso, é esse ser que foi gerado novamente, tá? E isso é muito importante. Está aqui, eu já coloquei aqui três palavras que são parecido, né, esses significados, mas então novo nascimento, a pessoa nasce novamente. Ser regenerado é literalmente nascer numa nova natureza. É uma nova criação, esse texto está aqui dizendo que é uma nova criação. Então não é que eu fui convencido de que Jesus morreu pela humanidade e agora eu serei um Jonatas melhor. Serei um Jonatas mais bonzinho. Aquele Jonatas que todo mundo conhecia, ele vai ser plenamente melhorado. Não se trata de uma renovação do Jonatas, se trata da morte do Jonatas, da finalmente morte desse Jonatas que aprendeu a ser gente do jeito errado, né? Como diz o pastor Ariovaldo Ramos, é um pastor que a gente acompanha, nosso pastor. Então, quando nós estamos nesse estado de morte, nós vivemos, nós crescemos assim. Quando nós então ouvimos o Evangelho e cremos, nós nos tornamos uma nova criação. O Pai recria, Ele cria-nos novamente. Então é um outro ser. É um outro ser, não é mais o anterior. Esse Jonatas anterior eu tenho de abandonar, ele tem de morrer. E isso Jesus também disse quando ele disse: se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E às vezes eu tento ficar, eu fico pensando, poxa, mas o Jonatas vai morrer mesmo? Acabou? O Jonatas antigo acabou. Mas então é como se a gente tivesse lançando a si mesmo num completo escuro. A gente não sabe, né? A gente não sabe direito o que está acontecendo. Então esse Jonatas, eu me despeço dele, ele vai morrer. Aliás, eu nem me despeço, ele tem que morrer mesmo, né? Para que então agora apareça uma nova criatura. Tanto é que é uma nova criatura que esse novo ser, esse novo eu, tem um outro nome, ele não se chama Jonatas. Veja bem que eu criei em Cristo, né? Nasci de novo e, portanto, sou uma nova criatura. Mas todos continuam me chamando de Jonatas, eu mesmo me chamo de Jonatas. Se alguém pergunta qual é o seu nome, eu digo, eu me chamo Jonatas. Né? Mas, em essência, eu não sou mais o antigo Jonatas.
Agora eu sou um novo ser, eu sou uma nova criatura. E aí, tanto é que Apocalipse diz que nós receberemos um novo nome. Um novo nome. Tá? Então, essa nova criação, conforme nós acabamos de ler aí no versículo 17, essa nova criação agora ela é livre em Cristo, ela está em Cristo, ela é livre para manifestar essa nova vida e etc. Tá? Também é uma nova natureza. A regeneração conforme você é criado a uma nova criatura, também é uma nova natureza. Não é mais parte daquela natureza de morte que nós herdamos de Adão. Quando nós nascemos, né, nós já nascemos num corpo que foi contaminado pelo pecado. Ainda que nós, ainda bebês, criança pequenininha, ainda não temos pecado, né? A gente ainda não pecou porque somos inocentes, ainda não temos malícia e tal, mas o corpo já está contaminado pelo pecado. Eventualmente, essa criança vai pecar. Então agora o que acontece é que existe uma nova natureza aqui. Antes estávamos reféns dessa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Agora é uma nova natureza. Opa, existe até um choque aqui. Um choque. Agora a natureza, essa nova natureza recém-criada por Deus. Esse novo homem. Tá? E nova natureza é o que nós estamos querendo dizer. O que é natural para mim antes de me converter não é mais natural para mim depois que eu nasci de novo. Agora a minha natureza, aquilo que é natural para mim é outra coisa. É um outro conjunto de realidades, é um outro conjunto de pensamentos, é um outro modus vivendi. Eu não vivo mais da mesma maneira que eu vivia antes. E não é porque assim, agora que eu sou crente, eu me converti ao cristianismo, a essa nova religião, então agora eu vou fazer as coisas diferentes, eu vou tomar decisões, fazer procedimentos diferentes, eu vou ser um cara melhor. Não é que agora eu decidi que serei uma pessoa melhor, não é isso. Né? Antes, a minha natureza pecaminosa me obrigava a esse estado de escravidão da morte e do pecado. Agora, a nova natureza torna natural para mim essa nova maneira de viver. É algo natural, é uma vida que flui a partir de mim, a partir do meu interior. Tá? O que também é regeneração, aqui tem outro texto que é Efésios 2,6. Vamos ver o que está escrito em Efésios 2,6. Efésios 2, 6. Alguns textos a gente vai repetir aqui durante a aula, mas não tem problema. E juntamente com ele nos ressuscitou. Vamos ler um versículo anterior. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós fomos salvos, nós fomos ressuscitados. O Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo. Mas aí eu posso perguntar, como é que o Pai me ressuscitou se eu não estou morto ainda? Eu ainda estou vivo, ainda estou respirando. Eu ainda não morri. Vou ressuscitar do quê? E é aí que está. Assim como a morte que entrou no mundo por meio do pecado de Adão, a morte vai se manifestando gradativamente. Primeiro o homem morre no espírito, aí as manifestações da morte só progridem na vida do homem, elas vão crescendo e se multiplicando aí na humanidade até que o homem morre no corpo também.
quando nós nos convertemos, a vida também, essa ressurreição acontece em etapas também, né? Nós já ressuscitamos com Cristo quando nós cremos. Ué, mas ressuscitamos do que se nós ainda estamos respirando, né? Nós não morremos para ressuscitarmos quando nós cremos. Não, na verdade, o texto diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora nós fomos ressurretos com Cristo. Ou seja, nós fomos ressurretos no nosso espírito. Primeiro, o Pai nos ressuscita no espírito. Tudo bem? Por quê? Não faria sentido, primeiro, o Pai nos ressuscitar no corpo, porque o nosso corpo ainda está vivo mesmo, né? A ressurreição do corpo vai acontecer só no fim da história. Só quando todos aqueles que vão se converter, de fato, chegarem ao conhecimento de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo chegar a ser pregado a todas as nações, tribos e línguas, e aí virá o Cristo. Você já deve conhecer essa história, né? Essa realidade que nos aguarda. Se você não conhece, é só ir acompanhando as nossas aulas que você vai passar a conhecer mais. E aí nós vamos ressuscitar lá no fim, depois que nós morrermos aqui, né? Ou de velhice, ou de alguma catástrofe que às vezes acomete os seres humanos. Vamos ressuscitar depois, nós os que cremos. Mas agora nós já ressuscitamos no Espírito. Por isso que nós temos agora um relacionamento com Deus, por isso que agora é possível nos relacionarmos com Deus, porque nós nos relacionamos com Deus no Espírito. Quando o nosso espírito está morto nos nossos delitos e pecados, por causa da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, não temos contato com Deus, porque o contato com Deus, que é Espírito, é feito no Espírito. Agora que nós ressuscitamos no nosso espírito, nós passamos a manifestar no corpo, do nosso corpo, essa nova natureza. Nós passamos a manifestar o nosso espírito, ressurreto com Cristo. E o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. Tanto é que quando nós somos salvos, o Espírito de Deus comunica, testifica com o nosso espírito que somos salvos. E agora a nossa alma, o nosso intelecto, a nossa cognição, os nossos sentimentos e os nossos desejos traduzem a vontade e os desejos, os sentimentos do nosso espírito, que está ligado ao Espírito de Cristo. E aí o nosso corpo deve manifestar o nosso espírito, por fim. A alma, então, a nossa alma agora salva, vai traduzir no corpo o nosso espírito vivificado. Essa nova natureza, essa nova criação. Vamos ler. Vou tentar correr aqui, mas se não der para a gente passar tudo sobre regeneração nessa aula, a gente vai para a próxima e passa para a próxima, não tem problema. O importante é que nós passemos por todo o conteúdo, porque essas são verdades muito importantes, tá? Vamos abrir em João 3. Abra comigo sua Bíblia, pode ser no computador, no celular, ou uma Bíblia normal, seja como for. João 3. Então aqui é um diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? O Nicodemos vai à noite conversar com Jesus e olha o que Jesus disse, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, um último aspecto do que regeneração é, e perceba antes disso, perceba que a regeneração claro que é muito mais profunda do que esses 5 pontos que nós estamos destacando aqui, tá? Nós estamos pegando alguns aspectos principais que permeiam aí a regeneração, esse novo nascimento, para que nós tenhamos consciência do que nós estamos falando quando nós dizemos, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Mas é claro que
não caberiam em aulas, não haveria aulas suficientes para declarar para declarar a profundidade do que realmente significa nascer de novo, porque temos a eternidade para descobrir isso, tá? Agora, então, está escrito aqui, Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, o novo nascimento é uma condição para se ver o reino de Deus. Quem não nasceu de novo não pode ver. Então perceba, o reino de Deus é uma realidade. É uma realidade. O reino de Deus está aqui. Ele está ao nosso redor. Existe, além dos reinos deste mundo, desses reinos, essas diversas manifestações da morte nesse mundo, o curso deste mundo, esse sistema global, tudo isso que é cercado e degenerado em pecado, isso aqui é um sistema, mas existe também o reino de Deus, que já chegou. E esse reino de Deus, essa nova realidade, onde a vontade de Deus se cumpre, onde estão os filhos de Deus, essa nova realidade onde não estamos mais em rebelião contra Deus, onde o que impera não é mais um estado de rebelião, mas um estado de adoração, isso não pode ser enxergado por aqueles que não nasceram de novo. Então eu posso montar uma palestra, eu posso escrever um livro, eu posso fazer diversas coisas para explicar para alguém que não creu como é esse estado como é o reino de Deus, como é viver em estado de adoração, em estado de justiça perante Deus, como é estar justificado de todos os seus pecados, como é viver uma nova natureza, como é ser uma nova criatura e como é ter o Espírito ressurreto, essa nova faculdade, essa nova realidade, esse novo eu, né? Que agora no meu espírito vivificado e unido ao de Cristo, eu enxergo o universo de uma maneira completamente diferente. Eu posso tentar explicar isso para alguém que não creu, mas se essa pessoa não crer, ela não verá o reino de Deus. Não verá o reino de Deus. Por quê? Porque para se ver o reino de Deus, você precisa ser nova criatura. O Espírito precisa estar vivo. Então, a pessoa cujo espírito está morto, ela só desfruta de suas capacidades intelectuais e cognitivas, e não de suas capacidades espirituais, porque o espírito está morto. Então ela não consegue compreender, não cabe. Não cabe no intelecto o reino de Deus. O reino de Deus só pode ser visto por quem nasceu de novo, porque é visto pelo Espírito. É no Espírito vivificado com Cristo que nós vemos o reino de Deus. Tudo bem? Então, quando nós vemos o reino de Deus, nós percebemos essa nova realidade, e isso significa que nós nascemos de novo. Se alguém não nasceu de novo, não pode ver, tá? Por isso não adianta ficar argumentando como se eu quisesse comparar a religião cristã com a religião, com qualquer outra religião ou contra o ateísmo, ficar argumentando, não, mas isso é verdade, essa é a verdade, não, porque o meu argumento e a minha construção discursiva, argumentativa, só consegue chegar até o argumento do outro ser humano. Só é possível o convencimento dessa pessoa, a verdadeira conversão, quando ela ouve no espírito dela. E para ela ouvir no espírito, a minha argumentação não vale, precisa ser o evangelho. Mas isso também a gente vai ver com mais detalhes
Então, agora que nós vimos o que é a regeneração, um pouco do que é a regeneração, vamos ver como ela acontece, como é que se dá esse novo nascimento, essa regeneração, né? Primeiramente, eu vou dizer como ela não acontece. Ela não acontece no intelecto, ou por meio de uma conclusão lógica baseada em nossa sabedoria humana. Vamos ler o texto e aí a gente vai saber disso, entender isso com mais clareza. Em João 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, veja bem, olha o que Nicodemos disse. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só esse discurso e essa conclusão, este raciocínio de Nicodemos. Nicodemos observa Jesus. Nicodemos analisa quem é Jesus. Tudo no seu intelecto, na sua própria sabedoria, na sua própria percepção. E conclui, ele é convencido, ele convence-se de que Jesus é alguém da parte de Deus. Poxa, não é possível. Olha, eu estou aqui cruzando um fato A com o fato B, com o fato C, e isso dá à luz a um raciocínio de que Jesus é realmente vindo da parte de Deus. Olha, Jesus, ninguém pode fazer as coisas que você faz se não vier de Deus. Portanto, nós, ou seja, esse nós é um sinal de que havia uma comunidade ali por trás de Nicodemos, havia um grupo de fariseus que perceberam Jesus mesmo, que enxergaram em Jesus ali uma possibilidade de que ele fosse o Messias, que enxergaram em Jesus alguém vindo da parte de Deus, ele não era um beberrão, ou então como noutra ocasião chamaram Jesus, alguém possuído por demônios, ou em outra ocasião como chamaram Jesus, algum louco, né? Ele era alguém vindo da parte de Deus. Só que eles não passaram, esse pessoal não passou da intelectualidade humana. Ele ouviu, viu, analisou, raciocinou e, por meio da lógica, da sabedoria humana, ele concluiu que Jesus vinha da parte de Deus. Bom, isso é muito bom, né? Isso é muito legal. É legal saber que Jesus veio da parte de Deus, e é verdade, Jesus veio mesmo da parte de Deus. Foi Deus quem enviou a Jesus, e no versículo 16 isso vai ficar bem claro, que Deus enviou seu Filho ao mundo. Então, qual é o problema de Nicodemos? Não é? Não é verdade? Qual é o problema de Nicodemos? E aí no próximo versículo, que é o versículo que nós já lemos e vamos reler, Jesus talvez surpreendeu o Nicodemos, né? Porque Nicodemos chegou dizendo, olha, você realmente é da parte de Deus, hein? Você veio da parte de Deus, não é possível, tantos milagres, tantas coisas que você fez, só pode ser de Deus um negócio desse. Talvez ele pensava que Jesus ia dizer assim, poxa, Nicodemos, finalmente algum dos fariseus chegou e reconheceu isso, hein? Porque assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, todo mundo vê, todo mundo ouve, e o pessoal não percebeu, finalmente algum dos fariseus percebeu, né? Como é que é isso? Cadê esse povo do qual você faz parte que viu isso? Eu quero conhecer vocês e tal. Não, mas Jesus não se empolgou. Jesus chocou Nicodemos com uma afirmação dura. Uma afirmação talvez um pouco confusa para ele, né? Porque veja o que Jesus diz. Ao invés de Jesus demonstrar essa reação que talvez eu e você demonstraríamos se alguém chegasse falando, olha, você é de Jesus, hein?
Olha você, puxa vida e tal. Não, olha o que Jesus disse. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa! Jesus está demonstrando para o Nicodemos que a intelectualidade dele, o raciocínio dele, a conclusão dele, de nada valem. Ele não verá o reino de Deus porque ele foi convencido no seu intelecto, porque ele decidiu que Jesus é legal. Ele não vai ver o reino de Deus porque ele decidiu que Jesus veio de Deus. Não. Ele vai ver o reino de Deus somente se ele nascer de novo. Nós colocamos aqui no slide anterior que é condição para se ver o reino de Deus, o novo nascimento. Então ele não verá o reino de Deus, ele não vai entrar nessa nova realidade a partir do seu próprio intelecto. Por quê? Porque o intelecto, ele faz parte da alma humana. E a alma não manifesta mais o Espírito. A alma não manifesta mais o Espírito de Deus, ela não manifesta mais a vida que havia no homem, que fluía de Deus. Ele manifesta agora um espírito morto, ele manifesta agora uma realidade de morte. E o seu corpo está contaminado pela natureza pecaminosa, então esse intelecto, essa suposta sabedoria humana não vai conseguir ver o reino de Deus. Tá? Então o novo nascimento é algo que se dá com o Espírito. Então, vamos ler aqui João 16:8 para a gente prosseguir. João 16, versículo 8. Veja bem o que Jesus diz. Quando ele vier, agora respondendo de fato como é que acontece a regeneração. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o novo nascimento não é obra de esforço humano. O novo nascimento é uma obra realizada pelo Espírito Santo. Eu não consigo, com a minha força carnal, com a minha natureza contaminada, contribuir para esse novo nascimento, contribuir para essa nova criação. Não consigo. Tem de ser uma obra feita pelo Espírito Santo. Vamos abrir em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, é uma obra do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo atuando em nós. Ele ressuscita o nosso espírito. Tudo bem? O Espírito Santo é quem realiza, é quem faz. Eu, de mim mesmo, não tenho vida para ressuscitar. Eu não tenho vida em mim mesmo para criar um novo eu. Isso é milagre do Espírito Santo. Tá? Então, agora que nós já sabemos que é o milagre do Espírito Santo, como é que acontece esse milagre? Né? Efésios 2, 8 ao 9 vai dizer. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Então o Espírito nos ressuscita
por meio da fé. E isso não vem de vós. A fé não vem de nós. Perceba isso. Por que a fé não vem de nós? Por que é dom de Deus? A fé não vem de nós porque nós não temos condição, por conta da nossa natureza caída, pecaminosa, contaminada, amaldiçoada desde o Éden, não temos condição de gerar a fé, não temos condição de gerar vida. Então, o Espírito Santo gera fé em nós. Então, a partir disso, nós cremos, essa fé nos dá a capacidade, a faculdade de crer, e aí nós já cremos a partir do Espírito, porque é algo simultâneo, né? O Espírito, a fé não vem de vós, a fé é dom de Deus, é presente de Deus. Então, quando nós recebemos o presente de Deus, nós ressuscitamos. Tá? Não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, eu posso orar ou rezar 500 vezes num dia só. Eu posso me autocastigar, posso me autoculpar, eu posso fazer boas ações para os pobres, eu posso fazer de tudo. As minhas obras não significarão nada para a salvação, nada, elas não contribuirão em nada para a minha salvação, porque todas elas estão contaminadas por causa dessa natureza pecaminosa. A minha salvação, então, tem de ser um milagre efetuado pelo Espírito Santo que nos dá a fé. Ele nos dá a fé, nós cremos, nosso espírito ressuscita. Agora o nosso espírito está vivo, vivificado, unido ao Espírito de Cristo. Então somos uma nova criatura. Então, perceba, então, não vem do nosso intelecto, ou das nossas obras, ou da nossa força carnal. Acontece por um milagre do Espírito Santo. Esse milagre, ele opera nos dando fé. E como é que, então, Deus nos dá a fé? Romanos 10,17 vai nos explicar. Romanos 10,17. Veja bem. E assim a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra do Cristo. Isso aqui é muito importante. Eu não sei se a gente vai conseguir chegar até o fim da aula hoje. Mas não tem problema, a gente pode continuar na aula que vem. Mas isso é muito importante. Veja bem. Tem outro texto aqui também, né? 1 Pedro 1,23. Vamos pegar e ler? 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Essa semente da qual nós fomos gerados de novo, é uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, é a palavra. A palavra é o meio pelo qual o Espírito gera fé em nós, e nós, quando recebendo esse dom, esse presente de Deus, cremos, somos ressuscitados. Agora a pergunta que nós podemos fazer, que é algo que nós já dissemos nessa aula, mas eu vou salientar novamente, então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de quem? Pela palavra do Jonatas? Pela palavra de um mestre das Escrituras? Pela palavra do maior pastor que existe
no país ou no mundo, sei lá, é pela palavra do maior intelectual. Não. Não. É pela palavra do Cristo. Por isso, o meu argumento não tem o poder de gerar fé no ser humano. Minha palavra não tem o poder de gerar fé no ser humano. Eu já assisti muitos debates na internet. Você consegue encontrar debates entre cristãos e ateus, por exemplo, ou entre um cristão e um muçulmano. São debates na internet que são organizados por universidades e são debates amigáveis, né? Não é para um atacar o outro, são debates, são conversas em que cada um tenta mostrar por que a sua religião é verdadeira, ou por que o cristianismo é correto, ou então por que o ateísmo está correto, ou por que o budismo, por que o islamismo está correto. E é um bate-papo, né? É um debate, mas não no sentido de choque, de briga. Não, é um debate, são debates, são conversas, bate-papos e tal. E eu sempre admirei muito isso, até que eu percebi isso, na verdade, até que irmãos me ajudaram a perceber que esses debates, essas conversas são muito legais para enriquecer o conhecimento sobre a vida, sobre as coisas, sobre os fenômenos religiosos que tem aí pelo mundo e sobre algumas verdades do cristianismo. Sim, são proveitosos, mas eles de nada se aproveitam para a salvação. Eles não têm essas argumentações, não podem salvar o ser humano, né? Não, a minha argumentação de que a Bíblia é a verdade, que Jesus realmente existiu, aquele Jesus histórico, e que a Bíblia é verdadeira, e de que todos os fatos registrados na Bíblia realmente aconteceram, que Jesus realmente ressuscitou, e demonstrar por A mais B, pela lógica e pela arqueologia e pela história. Isso é legal? Poxa, é legal, enriquece, mas para a salvação não contribui. Por quê? Porque a minha argumentação e a minha intelectualidade e discurso não tem poder nessas palavras. Essas palavras não carregam o poder para a salvação daquele que crê. E Paulo já disse isso na aula passada, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, a fé só é gerada pela palavra que está registrada nas Escrituras, pelo Evangelho. Então, é como se uma pessoa, um religioso de qualquer religião, chegasse e dissesse assim: olha, a minha religião é a correta, sabe por quê? Por causa desse fato e desse outro, e se você pensar pela lógica, tem esse outro fato, e também tem esse outro fato aqui, e tudo isso contribui e corrobora para uma decisão lógica de que, na verdade, a minha religião é a verdadeira. E aí eu tenho dois caminhos que eu posso seguir nesse momento. Eu tenho o caminho da chamada apologética clássica, que é a que eu tinha acabado de citar, que é: não, mas espere um pouco, olha, o seu argumento está errado porque tem uma falha nessa parte do argumento, aquela outra proposição, a afirmação que você tinha feito, ela não tem muita lógica por causa disso e disso e disso. E outra coisa, os fatos históricos que você citou, olha, na verdade os fatos são assim, 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 portanto o cristianismo é o melhor caminho. Esse é um dos jeitos de eu responder a pessoa. Isso vai gerar fé? Não. Porque isso não é a palavra de Deus, isso é o meu argumento, é o meu discurso. Isso só vai gerar o quê? Uma atitude defensiva maior na pessoa que está conversando comigo. Isso só vai gerar uma disputa de egos. Uma disputa, às vezes não de egos, mas no mínimo uma disputa no campo das ideias. E campo das ideias, o campo das ideias da humanidade, o campo das ideias do homem, a filosofia humana está contaminada.
O espírito do homem está morto. Então essa filosofia, o campo das ideias, já foi. Não há mais vida no campo das ideias do homem. Onde há vida? No Evangelho. No Evangelho de Cristo. Então, o segundo caminho pelo qual eu posso responder a essa pessoa que me apresentou todas essas afirmações a respeito de sua religião é: olha, eu entendi o que você falou, entendi essas coisas que você falou, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, Jonathan, você citou o João 3,16, não foi? Foi, eu citei João 3,16. Nossa, mas aquele moço apresentou um compêndio de uma argumentação exaustiva e complexa, permeada de lógicas e de sabedoria e de conhecimento da história, conhecimento de tudo. E você vem com um versículo da Bíblia? Exato. Por quê? Porque é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra do Cristo que tem o poder de gerar fé no ser humano. Então, se eu quiser vencer essa pessoa na argumentação, eu posso trazer um arcabouço de argumentações, um sem número de discursos e tipos de argumentos diferentes, e posso também tentar derrubar as afirmações, proposições dele. E aí pode ser que eu saia daquele debate como aquele que falou melhor, aquele que venceu na argumentação. Pode ser. Pode até ser. Mas também pode ser que eu o afastei mais ainda da cruz de Cristo. Porque Deus não... tem um versículo que diz que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Porque para os gregos, o evangelho é loucura. Os gregos, os intelectuais, os pensadores, os filósofos, para os rudimentos deste mundo, para a suposta sabedoria humana, o evangelho é loucura. E para os judeus? Para os judeus o evangelho é escândalo. Então, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para nós, os que cremos, é salvação, é poder de Deus para a nossa salvação. Como se Deus dissesse assim: eu vou salvar a humanidade pela loucura da pregação. Ao ser humano intelectual está vetado o caminho da salvação. Ao ser humano que confia na sua própria força. Aliás, não é que o ser humano que é intelectual ou aquele que é filósofo, que tem a filosofia mundana e tal, não pode ser salvo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o ser humano não pode ser salvo por sua própria filosofia ou por suas próprias conclusões a respeito de Jesus. Ele só pode ser salvo pela loucura do evangelho. Porque o crer, a fé não vem pelo raciocinar. A fé não vem pelo comparar. A fé não vem pelo articular de conhecimento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra do Cristo. O carpinteiro de Nazaré. Então, isso é muito importante, porque a regeneração é um milagre, e é um milagre que acontece pelo poder do Espírito Santo. Ele gera fé em nós, nos dá esse presente, e esse presente não vem de nós, das nossas próprias capacidades, ele vem pela palavra do Cristo. É assim que a regeneração acontece. É assim que alguém nasce de novo. Percebeu o caminho? Há um caminho, né? Então, deixa eu ver aqui os próximos conteúdos, se a gente continua na próxima aula. Vamos continuar na próxima aula,
porque depois nós vamos falar sobre antes de sermos regenerados, como nós éramos, né? E vamos falar, e agora que nós somos regenerados, como é isso? E então os sinais de que alguém é nascido de Deus, né? Só que são conteúdos que não dá pra gente correr. Então, se eu quiser realmente falar sobre esse assunto de forma que se nós quisermos conversar de forma que nos edifique, a gente não pode sair correndo só lendo. Precisamos conversar de fato sobre esses assuntos. E aí, então, hoje a gente para por aqui, onde nós falamos o que é a regeneração, o que é ser nascido de novo e como acontece esse novo nascimento. E aí, na semana que vem, a gente continua nessa aula. Vai ser uma aula 5 parte 2 ou aula 6, a gente vê. Mas o importante é que você entenda. Eu só vou recapitular rapidamente que a regeneração é um novo nascimento, é um nascer novamente. E é uma nova criação, não tem nada a ver com o antigo. O antigo Jonatas já foi, já passou. O jeito que ele aprendeu a ser gente, o jeito que ele cresceu, os traumas que o afetaram, tudo isso já passou, é um novo ser que foi criado. Portanto, esse novo Jonatas, né? Esse novo eu, ele manifesta uma nova natureza. E essa nova natureza está lá porque agora o meu espírito está vivo. O meu espírito está vivo e ele é vivificado pela palavra. E ele é alimentado pela palavra. E ele está unido ao Espírito de Cristo. E agora esse espírito, o meu espírito, uma vez que ele ressuscitou, agora eu enxergo o mundo espiritual, eu enxergo o reino de Deus. O universo diferente se abriu para mim. Tá? E aí essa regeneração, esse novo nascimento acontece como? Não vem do meu intelecto, da minha obra, da minha força, da minha justiça, não vem das minhas boas obras, do Jonatas bonzinho que fazia boas ações por aí. Não. Veio por milagre do Espírito Santo. Esse milagre acontece como? Por meio da fé que o Espírito Santo gera em nós por meio da palavra do Cristo. Né? E então é assim que acontece a regeneração. Na semana que vem, então, vamos ver como nós éramos antes de sermos regenerados e depois como é que nós ficamos. Deixa eu deixar o slide final aqui aparecendo. E eu espero que você tenha compreendido essas verdades que nós trouxemos aqui a partir das Escrituras. Se você não compreendeu, não tem problema, mande sua dúvida aí no comentário pelo YouTube, mande sua dúvida por outros canais de conversa que nós temos e nós vamos ter prazer em te ajudar a compreender isso melhor, tá? E é isso, tá? Essa aula consistiu nisso. Então, te vejo na próxima semana. Não deixe de compartilhar com seus amigos essa aula. Não deixe de compartilhar com aquele que você sabe que poderia ouvir e se alimentar dessas verdades. Não deixe de visitar nossa próxima aula e também as aulas anteriores, se você não assistiu, porque ainda está disponível no YouTube. Ainda, hein? É por tempo limitado. Então, até mais. Foi ótimo estar com você. Deus abençoe.